Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori. E mais um pré-jogo tenso. Amanhã tem Santos e Água Santa. O Santos voltando para Vila Belmiro depois de 2 jogos fora, 2 jogos sem vitória e pior, né? 2 jogos com atuações muito ruins. Então o Santos já na 4ª rodada do Paulista entra em campo pressionado. A torcida não teve tanta procura de ingressos, pelo menos até onde eu vi não estava esgotado. Até porque não é horário fácil, 9h35 da noite do horário de Brasília, o jogo da TV aberta, inclusive, o jogo que vai passar na Record. Então vamos falar um pouco de como vem esse Santos, né? Esse Santos que não empolga, esse Santos que preocupa, esse Santos que enfrenta o Água Santa, que é o lanterna do campeonato, que no caso do Santos normalmente não quer dizer muita coisa, principalmente nos últimos jogos e nos últimos campeonatos paulistas. Então vamos falar de Santos e Água Santa, mas antes peço sempre, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe e comente aí o seu palpite para a escalação e a sua opinião sobre essa provável escalação que falaremos daqui a pouco. E para o jogo também, o que você acha que vai dar esse Santos e Água Santa. Santos, então, que já estou aqui com o Lucas Mussetti aberto. Ele já informa que possivelmente o Dodi não entra, está com desconforto, e o Mendonça teve febre. Então, os dois são dúvida. E o Soteldo deve voltar. Parece que ele se recuperou da entorse que o tirou da partida contra o São Bernardo. E a novidade é o Carabarral de titular. O Carabarral que entrou bem na última partida, não foi titular, mas entrou bem, marcou um gol que acabou não valendo, mas pelo menos se aproximou do gol, se aproximou da área. Então o Carabarral deve ser titular nesse jogo contra o Água Santa. A provável escalação do Globo Esporte é João Paulo, João Lucas ou Natan, Messias, Maicon e Lucas Pires. Então, repetindo essa dupla de zaga Messias e Maicon, a dupla MM aí, possivelmente até pelo discurso que ele fez na entrevista coletiva, discurso, talvez não seja a palavra, mas pelos argumentos que ele utilizou, do Maicon saber jogar pelo lado esquerdo também. Rodrigo Fernandes, Sandri e Carabarral, o Ângelo ou Mendonça, então Mendonça aparece aí como dúvida, Marcos Leonardo e Soteldo. Então, no GE, deixa eu ver até quem que fez a matéria, a redação do GE crava o Sandri titular, então o Dodi não jogaria mesmo, e o João Lucas numa dúvida com o Natan. Já o Lucas Mussetti do UOL crava o Natan de titular, então o João Lucas indo para o banco, e o Sandri e o Dodi são dúvidas, e da mesma forma Ângelo e Mendonça são as questões aí a serem colocadas pelo treinador. E a gente lembra que o Santos vem aí de uma sequência já de 2 jogos que não joga bem, 3 jogos se você colocar o do Mirassol, e a torcida já bastante preocupada porque depois desses 2 jogos em casa, então o Água Santa e a Ferroviária, o Santos tem o primeiro clássico fora de casa contra o Palmeiras. O jogo aparentemente não será no Parque das Alianças, já estão falando aí de ser talvez no Canindé, mas de qualquer forma sempre um jogo complicado. O Santos que não vence a equipe verde desde 2019, e aí começa uma sequência muito difícil, né? Vai pegar o São Bento em casa, talvez o jogo mais tranquilo dessa sequência da metade final, né? O Palmeiras é o 6º jogo, São Paulo fora na 8ª rodada, Santo André fora, o Português em casa, Corinthians em casa, e termina contra quem? Contra o famigerado Ituano em Itu. Então essa sequência do final é bastante complicada, né? São Paulo, Santo André, Portuguesa, Corinthians e Ituano fora, de modo que precisa urgentemente conquistar vitórias e vem aí numa situação difícil, de resultados ruins e principalmente de um futebol bastante questionável aí. Então essa é a grande questão do Santos neste momento. Vai enfrentar um Água Santa que começa o campeonato também sem vitórias, também
Graças a Deus que não, que nem o Santos, né? O Santos felizmente venceu, bendito seja aquele primeiro jogo, mas perdeu em casa para a Ferroviária na primeira rodada por 3-1, perdeu do Corinthians por 3-0 em Corinthians estádio lá, e conseguiu um empate com o São Bento na última rodada jogando em casa. Então, o Água Santa tem o pior saldo de gols, -5, tem a pior campanha junto com o Mirassol, e o lanterna do campeonato seria rebaixado neste momento. Então o Santos precisa, de qualquer maneira, desses 3 pontos, até para ganhar uma moral e conseguir ir com um pouco mais de estrutura psicológica, vai até apelar aqui, para essa partida contra a Ferroviária. Se conseguir 6 pontos nesses 2 jogos, já não fica assim tão tenso, né, tão pressionado para o clássico fora de casa contra o rival verde da capital. Do lado do Água Santa, parece que o lateral Patrick Bray e o atacante Lucas Tocantins não jogam a partida, estão com lesão. E o Cadi, não sei exatamente que posição que joga, também não jogará por estar suspenso, tomou um cartão vermelho. Então o Santos tem que aproveitar esse momento, tem que aproveitar esses desfalques, mas mais do que isso, precisa apresentar um futebol mais consciente, um futebol que tenha mais substância, digamos assim, porque não ser totalmente ineficiente contra times como São Bernardo, Guarani, o primeiro tempo do Mirassol, não dá uma perspectiva de melhora para essa equipe. Então, amanhã, 9h35, eu tô aqui com 90minutos.com aberto. Segundo ele, vai ter transmissão na Record TV, então TV aberta, pro Premiere e no Paulistão Play, que é o streaming da Federação Paulista. 9h35, horário de Brasília, jogo na Vila Belmiro. E até dar uma pesquisada aqui só para, enfim, acrescentar informações. O Santos que nunca perdeu da Água Santa, mas também não teve muitos jogos. O Santos jogou uma vez com a Água Santa em 2016, quando eles conseguiram chegar, né? A equipe conseguiu chegar na Série A1 do Campeonato Paulista. O Santos venceu por 1-0. A Água Santa teve um jogador expulso. E foi o time que o Santos enfrentou na última rodada do ano passado, precisando vencer, e conseguiu a vitória, 3-2, um jogo que o Santos começa perdendo do Água Santa, depois marca 3 gols, e um golaço do Zanocelo, possivelmente o gol mais bonito da história da carreira dele, e aí depois toma mais um gol, o Santos tem um expulso, acaba sendo um pouco mais tenso do que precisaria, mas é o jogo que define a situação do Santos no Campeonato Paulista da Série A1. Mas o Santos também tem um histórico de enfrentar o Água Santa na Copa Paulista. A Copa Paulista, que o Santos não tem jogado mais porque ia com o Santos B, né? O Santos B é aqueles jogadores que já tinham, era o chamado Sub-23, mas os jogadores que tinham mais de 20 anos, então já não podiam mais disputar a Copinha, não podiam mais jogar no Sub-20, só que não eram aproveitados no profissional. E eu até fui pesquisar aqui, o Santos venceu também vários jogos. O Santos nunca empatou com o Água Santa. Enfrentou eles na Copa Paulista 5 vezes, venceu 4 vezes e perdeu uma. A única derrota do Santos oficial é porque o Santos nunca levou a sério, mas a Copa Paulista é uma competição séria e as outras equipes, né? O Santos não disputava a sério, mas as outras equipes sempre disputaram, até porque os finalistas da Copa Paulista, o campeão pode escolher entre a vaga na Copa do Brasil ou na Série D, e aí a que resta fica pro vice. Então eu fui buscar aqui no pt.bsoccer.com, não sei exatamente se ele está preciso, mas achei interessante a escalação do time do Santos, que conseguiu, ao perder pela única vez pro Água Santa. Então o Gabriel Gasparotto, que era um goleiro muito promissor, principalmente na base, era o goleiro, ele foi expulso, e aí entrou o Preto Celismar, que era o reserva dele, no lugar. A zaga tinha Felipe Diadema, Rodolfo Sabino, então ele estava nesse Sub-23 antes de ser emprestado por Sport, depois ser comprado, daí ter o contrato rescindido. Então Sabino, que era da base do Santos, foi jogar no Curitiba depois, era o zagueiro desse time. S. Passos de Jesus Santos, não sei que jogador que é,
E aí a meia, veja só, nós tínhamos o Gregory, se eu não me engano é o que foi jogar no Bahia depois. O Diego Pituca, o nosso Pito Cross, jogou nessa partida. E o Diogo Vitor, né, que era um cara muito promissor, teve vários problemas extra-campo, acabou não dando certo. E aí, e aí Carlos Alberto, que marcou um gol. Eu não sei quem que é esse Carlos Alberto aqui. E o ataque tinha Diego Cardoso e Leonardo. Esse foi o time que conseguiu perder do Água Santa por 3-1. E ainda tinha o Gabriel Calabres no banco. O Gabriel Calabres que fez uma copinha muito boa em 2017, acho mesmo. Então, tirando esse jogo absolutamente aleatório da Copa Paulista, o Santos, que enfrentou com bastante frequência até o Água Santa na Copa Paulista, enfrentou em 16, 17 e 18. O Santos vai aí com o seu time principal para conseguir esses 3 pontos fundamentais. Então, lembrando, o João Paulo, Natan ou o João Lucas, né, de acordo com o Lucas Mussetti, Natan, Messias, Maicon e Lucas Pires, então o Lucas Pires segue titular, Rodrigo Fernandes, possivelmente o Sandri e o Carabarral, Ângelo ou Mendonça, Soteldo e Marcos Leonardo. Esse é o time que entra em campo amanhã na Vila Belmiro. Lembrando, 9h35 da noite do horário de Brasília. Esperamos que o Santos consiga aí, principalmente engrenar nesses 2 jogos, até porque depois o Santos joga amanhã, quarta-feira, depois joga sábado, bom, ou hoje, quarta-feira, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas depois joga sábado contra a Ferroviária, e aí tem uma semana para poder trabalhar, joga só no outro sábado, e aí é o clássico, mas esperamos que então o Odair Helman consiga aí apresentar um futebol melhor, pelo menos que tenha resultado nesses 2 jogos, e que aproveite bem essa semana depois na sequência para enfrentar o rival verde em algum estádio que será definido aí nos próximos dias. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Chegamos aí em 958 inscritos, obrigado a todos e a cada um de vocês. E no mais, se inscreve no canal se você não for inscrito, dá essa força, deixa um like, compartilha e comente aí o seu palpite, quem você acha que deveria ser a escalação e a sua expectativa para essa partida, Santos e Água Santa. Obrigado a todos e pra cima deles, que a gente precisa de 3 pontos. Abraço!